Oi, galera, tudo bom? Hoje nós vamos continuar o estudo, então, da histologia, né? Especificamente para o tecido muscular. Então, na aula de hoje, tecido muscular. Observe aqui nessa imagem as diferenças dos tipos de tecido muscular: estriado, esquelético, cardíaco e liso. Vamos observar as características para cada um deles. Iniciando pelo tecido muscular estriado esquelético, aquele que está relacionado às nossas peças esqueléticas, num corte transversal, que é nesse formato que a gente visualiza aqui, essas células vão estar delimitadas por uma membrana que equivale ao endomísio. Lembra lá que eu falei para vocês? O endomísio é aquela camada de tecido conjuntivo denso que vai separar uma fibra muscular de outra fibra muscular, tá? Então, esse conjunto de fibras, feixes musculares, vai ser envolvido por uma segunda camada, que é o perimísio. O perimísio, ó, é essa porção aqui mais externa. Então, o perimísio vai separar fibras musculares, formando feixes musculares, tá ok? E aí, esse conjunto que envolve os feixes, né, de vários feixes unidos, a gente vai ter a formação aí do epimísio. O epimísio vai ser a porção mais externa de tudo isso, tá? Então, aqui a gente tem uma fibra separada pelo endomísio, várias fibras formam um feixe muscular separado pelo perimísio, e vários feixes musculares, nós temos a formação de um músculo separado pelo epimísio. E ainda nesse corte transversal, a gente observa a formação das fibras, que são as células musculares, e seus núcleos, tá? Esse núcleo é localizado mais na periferia e essa fibra é cilíndrica. Verifique aqui, ó, a formação desse material cilíndrico e os núcleos, vários núcleos, mais perifericamente localizados aí nessa célula, tá ok? Então, nesse corte aqui, um corte longitudinal, tá? Ó, aqui é longitudinal, mais longo. Um corte transversal, a gente vai ver mais projeçõezinhas dessa fibra, tá? Então, nesse corte longitudinal aqui, a gente vai ver uma forma alongada e a presença dessas estriações. Essas estrias são formadas pelas proteínas actina e miosina, relacionadas e responsáveis pela contração muscular, tá? E os núcleozinhos achatados aí na periferia. Aqui ó, a gente consegue visualizar o desenho especificando as estriações desse tecido. Esse músculo esquelético, então, ó, uma fibra longitudinal com núcleos periféricos, vários núcleos periféricos, as estriações, tá? Então, esse aqui é um corte longitudinal e aqui é um corte transversal. A gente visualiza de duas formas, tá ok? Ele é envolvido, então, cada fibra envolvida pelo endomísio, cada feixe, né, os grupos de feixes musculares forrado pelo perimísio, tá ok? E tudo isso pelo epimísio, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar bem, ó, as fibras musculares, as partezinhas mais escuras e mais claras dessas fibras, tá ok? E os núcleos periféricos. Isso num corte longitudinal e esse num corte transversal. Longitudinal, transversal, ok? E aqui, ó, uma fibra muscular e os núcleos periféricos. Agora, no tecido estriado cardíaco, num corte longitudinal dessa peça, nós vamos observar que a fibra é cilíndrica, né? Também apresenta estriações, no entanto, essa fibra ela é ramificada, apresenta bifurcações. E a gente nota que o núcleo ele é arredondado, está mais centralizado nessa fibra, e o número de 1 ou 2 para cada fibra muscular, que a gente consegue observar aqui é os núcleos dessa fibra, tá ok? E aí essas ramificações, as bifurcações, ó, a gente consegue ver uma projeção aqui que vai bifurcar essas fibras, tá? Já num corte transversal, a gente vai observar que esse núcleo ele está bem mais centralizado nessa fibra, tá ok? A relação também de tamanho núcleo citoplasmático é bastante
aproximado, a parte do citoplasma róseo e a fibra e o núcleo mais escurecido, tá? E aí a gente vai ter essa importante diferenciação do corte transversal no caso daqui de observar uma fibra do tipo cardíaco e se a gente fosse comparar com o tecido do músculo liso, tá? No citoplasma dessas fibras cardíacas, então, a gente consegue observar os discos intercalares, que são essas junções mais escurecidas aqui, que são pequenas linhas transversais em formas de degraus. Nessa imagem, a gente consegue visualizar bem ó, os discos intercalares, que vão permitir a excitabilidade elétrica, que esse impulso elétrico seja propagado mais rapidamente para que o coração faça a sua contração e relaxamento de forma sequenciada, ok? Aqui a gente consegue visualizar bem ó, o núcleo de uma fibra cardíaca e o disco intercalar, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, o disco intercalar bem evidenciado e os núcleos dessas fibras. Músculo liso. Num corte longitudinal, a gente vai observar a forma de fuso, né, dessa fibra. Ela tem um formato mais fusiforme, grande no centro e afilada nas pontas, tá? Um núcleo bem arredondadinho e centralizado, e a gente não vai observar estriações nesse material, tá ok? E aí, nesse corte transversal, ó, o núcleo sempre vai estar centralizado na fibra. E o que vai diferenciar do cardíaco é que aqui a gente não tem estriações. Já no cardíaco, a gente vai observar estriações, ok? O músculo liso, ele a gente encontra ele principalmente nos órgãos ocos, né, nas vísceras. Então, aqui a gente tem o jejuno, que é parte do intestino delgado. A gente já estudou a formação das vilosidades do intestino, o epitélio de revestimento que tem aqui. A gente já viu esse tecido conjuntivo. E aí, a parte mais externa é formada por musculatura lisa. E essa musculatura lisa ela é do tipo involuntária. E é essa musculatura que vai promover o peristaltismo das porções do intestino delgado para que seja impulsionado o bolo alimentar pelo trajeto gastrointestinal até a porta da saída. Aqui, então, a gente consegue visualizar, ó, em verdinho, ó, foi pintado para você perceber o formato dessas células mais fusiformes, tá ok? Num corte transversal, nós vamos observá-las desse jeito, corte transversal e corte longitudinal. Então, no longitudinal, a gente observa a fibra mais delgadinha, mais deitadinha, tá? E no corte transversal, a gente vai ver a projeçãozinha dela mais arredondada, ok? É o que a gente está visualizando aqui nessa animação, ó. Então, aqui a gente tem a luz do órgão, a camada de epitélio, camada de conjuntivo, só um pedacinho, o restante aqui tudo, ó, de parte de tecido muscular, tá ok? Para finalizar, então, lembrem-se, esquelético é aquele que está relacionado às peças esqueléticas, promove movimentação e ele é voluntário, você manda nele. Quer contrair, quer relaxar, você manda, tá ok? A fibra tem estriações, por isso é chamado de estriado. E os núcleos são periféricos, vejam que eles estão bem na periferia. Fibra cilíndrica. Já o cardíaco a gente encontra somente no coração. Tem estrias também, mas tem núcleos mais centralizados dentro da fibra. Essa fibra tem ramificações, tá ok? E a gente observa aqui, ó, as ramificações e os discos intercalares, que são essas projeções mais escurecidas, tá bom? Já o músculo liso, ele está em todos os órgãos do nosso sistema do trato gastrointestinal e também dentro dos brônquios e vasos sanguíneos, tá? São fibras fusiformes alongadas com o núcleo mais centralizado, não tem estriação, beleza? Vai promover o peristaltismo, ele é involuntário, você não manda seu estômago parar de roncar, você não manda seu coração parar de bater, tá ok?
Por hoje é só. Lembrem-se de estudar, tá ok? E fiquem com esse amor de histologia. Olha que show essas lâminas. Ai, gente, é lindo, né? Eu amo, eu amo. Beijo!